eu tenho algo para falar nessa noite, tem uma mensagem que emana no meu coração e eu quero que essa mensagem seja transmitida da melhor maneira para cada um. Amém? Olha, somos chamados para carregar unção. Isso mesmo. Eu e você, que somos cristãos, que já aceitou Jesus, que vem na igreja todo domingo. É você mesmo que vai trabalhar todo dia. Você que tem uma vida normal, que não está viajando de jatinho para lá e para cá. O jatinho também foi chamado para carregar a unção. Eu quero falar que todo mundo, até você que talvez está online e não aceitou Jesus ainda, que vai aceitar nessa noite, você também foi chamado para carregar a unção dos céus. Mas o que pode vir na cabeça é perguntar o que é unção. Então vamos lá. Unção vem do latim. E a palavra em latim, mais ou menos assim. Unctio. A gente consegue falar junto? Unctio. É diferenciado. Aprendi outra palavra, tá tudo certo. Que significa literalmente o ato de ungir. E o ato de ungir aqui na terra, a gente pode perceber que ele é representado através do óleo. Quem já viu? Quando as pessoas vão falar assim, nossa, vamos ungir essa casa. O que eles trazem? Um óleo. Então o óleo, ele representa o Espírito Santo aqui na terra. Então ungir é o ato de ungir com o Espírito Santo, mas aqui na terra a gente representa com óleo. Então tem vários motivos por qual que a gente usa esse óleo para ungir. Eu sei porque eu já vi pessoas pegando óleo para ungir sobre a vida de um doente, ungiu ali a pessoa e orou, ungiu com o Espírito Santo. Eu já vi consagrar pessoas, pastores, diáconos, presbíteros, pega o óleo, unge em nome de Jesus Cristo e aquela pessoa é ungida. Também já vimos também, não sei se você já teve esse costume, mas eu e minha esposa, toda vez que a gente muda de um apartamento para o outro, a gente pega, sai passando óleo nas portas, orando, chega na cozinha. Porque isso é um ato de ungir sua casa. Quando você pega e faz esse símbolo na terra, pode ser um símbolo na terra, mas deixa eu já falar para você, no mundo espiritual, isso trava batalhas, isso vence guerras, isso abre porta para que os anjos possam entrar correndo, espantar tudo que é diabo e ruim na sua casa, amém? Esse é o poder que existe no nome de Jesus, e Jesus, nessa noite, quer falar algo para a gente, é o que? Ser ungido é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu e você, para a gente falar assim, sou ungido, temos que ser completamente cheio do Espírito Santo, porém o de Deus. Vamos para a nossa Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 20, para você que está anotando, 1 João, capítulo 2, versículo 20, e ali vai falar o seguinte, vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, todos vocês têm conhecimento. Quem na Bíblia é o santo? Quem que nessa vida, quem é a única pessoa que é santo? É Jesus, verdade? Ou seja, se a nossa unção procede do santo, e o santo é Jesus, e Jesus não é homem para mentir, então a unção que vem de Deus é verdadeira. É uma unção intacta, é uma unção que não fale. Porque, na verdade, existe muito espírito enganoso no mundo. Existe muita unção que, na verdade, não é unção nada. Pode ser uma qualidade de som. Existe muita unção que é a voz falando mais alto, mas, na verdade, não é nada. A unção verdadeira, ela vem do Senhor Jesus. E no mundo, a gente sabe que existe outras pessoas que adoram outros deuses. Budista, vocês estão falando, muçulmano, eles adoram e acreditam em outros deuses. Então isso quer dizer que eles estão adorando algo que a gente não adora. E o contexto do capítulo 2, para me resumir para vocês, no comecinho fala assim que é uma advertência contra o anticristo. O que é isso? É uma advertência contra as pessoas que são contra o Cristo que a gente segue. Enganadores de fé. Cuidado, cuidado. Não vamos ter nossa fé enganada acreditando em outras coisas só porque estamos passando aperto. Não vamos abandonar o nosso Cristo que é verdadeiro só por causa que está demorando a responder a oração. Vai orar mais, crente.
Não é irmã da oração, ela sabe como é que funciona. As irmãs da oração sabem como é que é. Tem que orar para escutar. E às vezes o silêncio é onde Deus quer falar com você. Então vai a primeira coisa para você pegar. Às vezes você está falando. Jesus está assim, ó, quando você calar a boquinha, eu te dou sua resposta. E às vezes a gente precisa só chegar na presença de Deus e procurar o Espírito que é verdadeiro e deixar Ele falar conosco. Não ser enganado pelos espíritos aí do mundo que tenta te dar resposta na hora. Isso tem que pagar em dólar ainda. Paga tanto dólar que eu te dou resposta na hora. Que espírito é esse que você tem que pagar em dólar? O preço que eu conheço foi pagado lá na cruz. Não foi em dólar não. E não vou falar mais disso mais para frente. A gente precisa entender então que existem os falsos deuses, porque a gente precisa ter essa convicção. Fala assim, eu preciso ter uma convicção. Porque, irmãos, o título de hoje é carregar o óleo dos céus. Não é carregar o óleo que você compra no Acme, no Walmart. Não é carregar o óleo do irmão. Porque se fosse assim era mais fácil, né? Acho que seria mais fácil eu ser salvo porque minha avó e minha mãe foi salva. Talvez seria mais fácil essa salvação passada de família para família, mas não é. A salvação vem de você mesmo, com sua intimidade com Jesus. E é por isso que precisamos ser convictos, porque em 1 João, ainda no capítulo 2, eu gostaria de ler com vocês, amados, no versículo 27. Bora ler o versículo 27 juntos? Eu vou ler devagar, vocês vão ler aí junto comigo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que algo os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amém. A gente lendo esses dois versículos aqui, a gente tem que entender que o versículo 20, ele está nos relembrando que temos uma unção. Então Jesus é generoso de usar a vida de João para falar assim, ei, lembra-te, você tem a unção. A gente falou que unção, ok? É o Espírito Santo no céu e o óleo representado na terra. Você que está assistindo, eu que estou aqui, tenha certeza, seja convicto de alguma coisa nessa noite, é que o Espírito Santo vive dentro de você. Seja convicto que o Espírito Santo ainda fala com você. Seja convicto que a sua vida ainda é pautada através da direção que Jesus manda através do Espírito Santo nas nossas vidas. E o versículo 27, ele não só nos relembra, mas ele nos afirma que essa unção permanece em nós. Então, quão bondoso é o nosso Deus, que além de nos relembrar que tem unção, ele está nos relembrando que ela fica com a gente, e ela não vai embora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, ele não é um Espírito que vem sobre a nossa vida, faz uma visita, faz um mover e vai embora. O Espírito Santo, quando ele vem na nossa vida, e eu posso falar isso com autoridade, porque eu sei, eu tenho um testemunho. Quando eu encontrei o Espírito Santo pela primeira vez, eu me converti, eu achei uma maravilha, e o que eu fiz? Falei assim, agora sim eu estou pegando fogo. 2 meses depois, eu achei que se eu não, eu achei que eu virei santo, batizei, virei santo e acabou. Mas não é assim que funciona. Mas a bondade de Deus é que o Espírito Santo não vai embora. Eu posso até ter dado uma desviadinha. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo não me deu paz. Você sabe o que você entrar num lugar e você fala assim, hoje eu vou curtir um pagodinho. Espírito Santo, aqui não é seu lugar. Aí você nem pode curtir. Aí você vai pegar uma bebida, o Espírito Santo, eu não te criei para beber de cerveja. Você vai beber do sangue, é do vinho. E eu vou ficar assim, poxa, beleza. Até que o Espírito Santo te leva de volta para o lugar secreto, onde você vai se afogar nas lágrimas e vai acontecer igual aconteceu comigo. Precisar passar por um aperto às vezes, para que você possa reconhecer que só Jesus é o Rei dos Reis e não há outra vida melhor do que estar com Jesus. É preciso ser convictos, irmão.
Se você não tem certeza que o Espírito Santo está com você agora, enquanto tudo está fácil, talvez você vai passar numa dificuldade para que Jesus fale assim, ó, te falei que eu estava contigo. Às vezes a gente passa por vale e Jesus está ali esticando a mão e não vem falar que o Espírito Santo não está com a gente não, porque, gente, se tem um Espírito que age é quando a gente está passando por vale. Porque se é eu sozinho, quando eu estou em dificuldade, já tinha desistido dessa vida há muito tempo. A gente sabe que a nossa força não vem do nosso braço, mas vem da convicção que existe um Espírito que é verdadeiro, capaz de fazer mudanças na nossa vida. É da capacidade que existe no poder do nome de Jesus para poder declarar as bondades de Deus sobre a nossa vida, para começar a ver o jogo reverter. Às vezes demora 6 meses, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 3 anos, mas a verdade é que o nosso tempo, o nosso relógio não gira igual o relógio de Deus. Enquanto talvez a gente está esperando um milagre e a gente está achando que está demorando, Deus está preparando algo que é tão grande em nossa vida que quando a gente receber, a gente fala assim, uau, eu reclamei, mas quando chegou, eu entendi que o tempo de Deus é o tempo certo. Quem nunca reclamou por causa do tempo de Deus? Mas é preciso ser convicto que o Espírito Santo é em nós. Precisamos ser convictos que se temos o Espírito Santo, a gente é ungido. Então algo sobrenatural tem que acontecer no nosso redor. Algo sobrenatural dos céus tem que acontecer na nossa vida se a gente tem essa certeza que o Espírito Santo está lado a lado com a gente. E isso às vezes parece ser algo tão sutil, pode ser algo tão pequeno, mas quando você percebe o tamanho da bondade de Deus, você fala, uau, aquilo que para mim parecia ser pequeno, nos olhos de Deus, Ele está fazendo que isso seja algo gigante. Talvez o meu milagre de poder ter um filho não é tão grande para você que já tem 6, mas irmão, eu tive o meu primeiro e estou indo para o segundo. E a vida é assim, o gramado do vizinho sempre vai ser mais o quê? Verde que o nosso. Mas isso quer dizer que eu vou deixar de cuidar do meu? Isso quer dizer que eu vou deixar de cortar? Podar? Isso quer dizer que eu vou deixar de jogar veneno? Ei, se você quer cuidar da sua vida, comece então a jogar ali uma oração para que Jesus fale assim, ó, pode deixar que aqui eu cuido, não vai ter nada que vai matar, não. Nada vai matar, porque enquanto você tiver convicção que o Espírito Santo está contigo, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. E eu não estou falando sobrenatural de Deus só para vir aqui no domingo, cantar as canções, chorar na presença de Deus. Eu estou falando sobrenatural de Deus para quando eu sair daqui e na segunda-feira eu estiver no feriado, lá na praia, e as pessoas passar ali e for conversar comigo, eu tenho o poder o exemplo espiritual de Jesus Cristo para poder representar Ele aqui na terra. Para quando as pessoas olhar para a gente, talvez você não está com o microfone pregando, mas quando a pessoa vê você tratando alguém bem lá no restaurante, fala assim, nossa, se fosse eu teria ficado com raiva, trouxe suco errado 3 vezes, eu teria ficado louco. Mas não, nós que temos a convicção que o Espírito Santo está em nós e trabalhamos a obra de Jesus e Ele está fazendo em nós algo novo, o sobrenatural faz com que a gente tenha paciência, obediência, entendimento e conseguimos andar parecido com Jesus. Porque o sobrenatural de Deus tem que cravar em nós algum tipo de testemunho de mudança. Que sobrenatural de Deus, que convicção é essa que eu tenho do Espírito Santo, sendo que eu não consigo largar as coisas que me prendem de chegar mais perto de Jesus? Que convicção que eu tenho que o Espírito Santo está trabalhando em mim, se eu não consigo relacionar bem com a minha família na minha casa? Algo não está certo. E você sabe o que a maioria das vezes é? É por causa que a gente está sendo confundido com as vozes lá fora. Por isso que é preciso ter convicção. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 12, que vai falar o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça.
Olha aqui, porque não recebemos o Espírito que está confundindo as pessoas lá fora, porque a gente não foi entregado para a gente quando Jesus morreu naquela cruz e enviou o Espírito Santo ali para os seus discípulos, onde eles foi batizado e tudo mudou, porque a gente não recebeu algo falso, e recebeu algo bom, foi nos dado um entendimento através dessa graça de Jesus, para que a gente tivesse compreendimento de uma coisa que a gente está falando essa noite. Somos chamados para carregar o óleo. Eu e você é chamado para ser ungido. Eu e você é chamado para fazer a diferença. Tudo que eu e você faz nessa vida vai gerar alguma consequência. Você sabia disso? Que tudo, se eu vier aqui no culto e não fazer a minha parte, vai gerar uma consequência de um jeito ou do outro. Se eu for trabalhar e ficar no meu telefone o dia todo, vai gerar uma consequência. Acho que vou ser mandado embora, né? Algo do tipo. Se eu e você entender que isso é uma realidade cristã, a gente começa a viver nossos dias entregando tudo nas mãos de Jesus, porque a gente entende que se eu entreguei na mão de Jesus meu dia de hoje, estou convicto no Espírito Santo, eu tenho a certeza que quando vier aquela resposta da ação que eu tive, não vai vir de mim, vai vir de Jesus, porque eu entreguei na mão dele, porque foi entregado para ele. E por causa dessa graça, desse Espírito vivo que está sobre nós, a gente tem essa clareza de entendimento que fomos chamados para ser cheios. Eu vou ler aqui para a gente uma parábola que está em Mateus 25, que para mim é uma parábola, ela é simples, mas ela é muito efetiva para a gente poder entender o que o Senhor sempre quer passar, a mensagem nos finais do tempo. Repete algo comigo. Direitos iguais, porém diferentes escolhas. Mas vocês vão entender isso aqui agora. Mateus 25, do versículo 1 ao 5, fala o seguinte: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Só até aí. Então vamos recapitular aqui essa parábola. Era 10 mulheres. Vamos falar bem simples. 5 eram espertas e 5 não eram tão espertas. Tá bom? Essas 10 mulheres estão no contexto geral representando eu, você e todo mundo. É que existe um certo número de pessoas que é muito esperto e existe um certo número de pessoas que tem um pouquinho assim de um delayzinho, né, para poder pensar nas coisas. Porém, nessa escritura aqui, a gente vai ver que a lâmpada, ela representa o Espírito Santo, e algo que a gente pode notar na escritura é que as 10 pessoas, as 10 mulheres, todas tinham lâmpada. O que o Senhor está falando para a gente? Eu e você. Se a lâmpada representa o Espírito Santo, quer dizer que todos nós temos direito de esperar o Senhor com a presença do Espírito Santo. Foi nos dado o mesmo direito, mas como eu falei, diferentes são as escolhas tomadas por cada um. Por isso que alguns é mais esperto e alguns não são. Porque as escolhas que a gente toma é o que vai decidir se a gente vai ser cheio ou não, se a gente vai carregar ou não o óleo do céu. Porque o que acontece é o seguinte: é preciso sim que eu e você compre o óleo. Por um certo tempo eu achava que eu não podia comprar o Espírito Santo. Como assim eu vou comprar o Espírito Santo? Não tem como eu comprar o Espírito Santo, não tem um preço para ser pago do Espírito Santo. Mas o que acontece é que às vezes a gente não pensa direitinho, que a gente acha que a mente está tão focada aqui no mundo, que a gente só pensa no dinheiro, no trabalho, nas dificuldades, e a gente não liga que o preço que a gente paga para ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com dólar ou com dinheiro convertido no Brasil. O dinheiro que o preço que a gente paga para poder estar cheio do Espírito Santo tem a ver com algo muito maior.
Tem a ver com a nossa vida entregue ao Senhor Jesus, renúncias tomadas no nosso dia a dia e um método de viver perto de Jesus para a gente poder ser cheio do Espírito. Então todos nós temos o mesmo direito de ser cheio. O que complica são as escolhas que tomamos no dia a dia. Não tem como, não posso reclamar que eu não sou cheio da presença do Espírito Santo se eu não quero pagar o preço de ajoelhar meu joelho e orar. Não tem como eu reclamar que o Espírito Santo não está cheio na minha presença, que eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, sendo que eu não estou buscando a presença do Espírito Santo. Você sabe o que o Espírito Santo é capaz de fazer na nossa vida quando a gente se prostra para poder adorar ao nosso Deus e poder fazer algo novo? Talvez você não vai ver algo ali na hora, mas enquanto Ele está te enchendo, Ele é capaz de fazer algo muito melhor do que saciar o nosso próprio ser. Ele é capaz de mudar a vida de pessoas. Eu recebi um testemunho esses dias, eu não vou mencionar o nome. Fui pregar, preguei. Acabou o culto, fui embora, falei assim, benção, glória a Deus. Algumas pessoas aceitou Jesus, tudo certo. Só que ali tinha um homem que falou com a direção da igreja, que enquanto aquele menino estava pregando, pela primeira vez, eu me ajoelhei na igreja. Eu estou na igreja não sei quantos anos. Eu sou pastor, algo assim do tipo, né? Sempre está bem engomadinho. Pela primeira vez eu senti um vento assim do Espírito Santo e eu ajoelhei e orei. E aquilo comoveu minha família. Todo mundo percebeu aquilo. E aquilo me fez refletir, porque aquele testemunho realmente foi algo que a única coisa que eu consegui falar foi glória a Deus. Que eu fiquei sem palavras no momento, eu fiquei falando glória a Deus. Glória a Deus, porque a única coisa que passou na minha cabeça foi o Espírito Santo me colocando numa posição de humilde, falando assim, você não procurou o mover de Deus, mas porque você me procurou, o mover de Deus está andando junto com você. O que acontece é o seguinte, quando eu e você começa a se encher com a presença de Jesus, talvez você não vai perceber porque você está e está todo mundo caindo, mas quando você virar suas costas, a pessoa vai falar assim, ali vai uma pessoa de Jesus. Essa é a nossa meta, é que quando as pessoas nos vê de frente, nos vê de lado, ou nos vê de trás, falam assim, essa pessoa parece com Jesus. A nossa meta nessa vida é simplesmente conhecer Jesus, ser parecido com Ele, glorificar Ele até o fim dos tempos. Então existe um preço a ser pago para poder ser cheio. Existe sim um preço, porque Jesus, quando Ele foi para a cruz, Ele não falou assim, ó, Deus, eu vou pagar aqui, na moeda do ano que nós temos aqui, não sei o que era, vou pagar em dólares. Não, ele falou assim, ó, eu vou pagar aqui agora, na cruz, com a coisa que talvez custa mais para mim, para você desde criança. Eu sei porque eu estou vendo Noah. Se chama obediência. Jesus foi obediente ao Pai, morreu na cruz por nós. Eu e você, se queremos pagar o preço realmente de estar cheio do Espírito Santo, é simples. Seja obediente. Já aprenderam o alfabeto de Deus? Vocês conhecem? Já falei para vocês? Vão comigo. O, B, D, C. Toma. Alfabeto de Deus. É obediência. Não existe uma outra maneira para a gente corresponder a um Deus maravilhoso sem ser por obediência. Tudo vai voltar para obediência, porque Jesus nos pede para ter comunhão, então nós temos que ser obediente e ter comunhão com Ele. Aí quando a gente tem comunhão com Ele, a gente vê as revelações que Jesus tem para entregar da face dele. Aí vamos usar um outro exemplo de obediência. Se Jesus falou assim, por mais que você está com medo, Jesus falou assim, entra por essa porta que eu vou te abençoar. E você fala, Jesus, mas não estou vendo nada. Por quê? Você está vendo lá de fora. A visão de Deus não está attached. Como é que é? Não está conectada com a nossa visão de fora do mundo. Ele é um Deus sobrenatural, onde às vezes a gente precisa rasgar o véu para entrar na presença dele, para entender que a visão dele é muito mais ampla do que a nossa. Vocês já viram o exemplo do para-brisa, o que acontece? Quando você está ali, está dirigindo o carro, e você está olhando, e está chovendo muito, a única coisa que você consegue ver são as gotinhas. São as gotinhas, mas antes das gotinhas, o que tem? O vidro.
Às vezes a gente só vê o que é nítido, mas Deus está falando assim, eu tenho algo muito mais forte aqui na sua frente, que é para realmente parar as coisas que vêm de fora para dentro, mas você está muito mais focado nos detalhes. Enquanto a gente focar nos detalhes, a gente vai perder a visão de Deus nas coisas grandes da nossa vida. Isso é para alguém, talvez você que está online. Enquanto eu e você ficar preocupado com as coisinhas pequenas, pelas pedrinhas pequenas que está vindo, você não está vendo um monte que Deus está falando para você subir, para você ganhar a sua vitória. A gente vive com discernimento do Espírito e é preciso que eu e você pague o preço para a gente poder escutar a voz do Espírito Santo. Porque a gente precisa de ter obediência para poder escutar a voz do Espírito Santo. Ei, eu estou vivendo isso essa semana e foi algo loucura. Se me perguntar, Léo, o que você quer fazer? Eu quero ter uma Maserati, eu quero estar morando num lugar onde só faz sol, não faz chuva, não faz neve. E é isso que é a minha vontade. Mas aí quando Deus fala assim, eu te chamei para a obra, eu vou sustentar. Às vezes a gente não está entendendo que por mais que parece que é um pouquinho difícil, Deus está falando assim, eu prefiro que você passe por esse pequeno aperto do que você vive em um lugar onde você vai estar distante de mim. Eu prefiro que você passe num lugar onde eu possa ser sua provisão do que você passar em um local onde você só vai ter reclamação. Essa é a diferença de quem vive com o Espírito e quem vive com o espírito enganoso. É que o espírito enganoso te dá um pouquinho de sensação de beleza, mas no fundo ele está só te enganando e você está vazio. O Espírito Santo é diferente, ele vem na nossa vida, ele pousa sobre nós e no começo é doído as mudanças, porém é algo eterno. O que Deus faz na minha vida, na sua vida, não é algo só para o hoje, mas é algo para carregar para o resto da vida. Cultos igual da semana passada, talvez eu vou estar sentado no posto da minha casa, conversando com meus netinhos, falar assim, teve um culto que pegou fogo. Eu vou falar para você, nós era improvável, porque talvez daqui 20 anos, 30 anos, eles vão ter a tecnologia melhor do mundo, mas se eu falar que a gente foi no track, foi uma maravilha e Deus fez mover. Precisamos ser convictos que o poder de Deus é sobre nós. Não importa a quantidade de pessoas, o que importa é a quantidade de coração entregue. Eu não sei vocês, mas enquanto eu estava adorando hoje, eu sentia tanta presença de Deus, com meus 2 fonezinhos, só escutando o que Deus estava ministrando sobre a minha vida e falando assim, Jesus, recebe a oração, recebe essa adoração, recebe essa adoração. O coração que está posicionado para Jesus não está nem aí pelas opiniões alheias. O coração que está posicionado para poder fazer escolhas diferentes diante do Espírito Santo, que é o que? Carregar o óleo. Olha, essas 10 mulheres, a diferença era o seguinte, 5 delas, por mais que tinha a lâmpada que isso representava o Espírito Santo, as outras 5 tinham algo a mais, sabe o que é? Carregar o Espírito Santo em excesso com ela. Não basta eu e você só falar que somos cristãos e ter a certeza que temos o Espírito Santo, porque isso é nítido, todos nós temos, ele não vai sair de você. Eu fui desviado uma vez, eu sei que ele não sai de mim, só que a diferença é que quando eu estou na presença dele, eu sou cheio. Vocês não estão entendendo. Quando você é cheio, nada vai parar a sua vida de adorar o Senhor. Não podemos dormir. Mas quem somos nós para achar que nunca vamos nos adormecer? Essas 10 mulheres na parábola, Jesus está falando aqui, mas elas dormiram. Precisamos ser humildes para entender que para cair basta estar em pé. Como diz o Rodrigão, está na área, não sei o que lá, se cair é falta. Cair é pênalti. Basta eu e você estar em pé para cair. Então não vamos pensar que não tem nada nesse mundo que vai fazer com que a gente adormeça. A diferença é, se adormecer, esteja com seu tanque cheio. E seja cheio da presença de Jesus. Porque a hora chega, meu irmão, e a hora chega para todo mundo. Quando a hora vem, ela vem para todo mundo. Vamos ler do versículo 6 ao 13. Vai falar o seguinte. À meia-noite, eu não vou cantar a música, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam, não,
pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Não deixe para o último minuto o que Deus está chamando para fazer aqui hoje. Não deixa para buscar o Senhor Jesus no último minuto, sendo que Ele está presente aqui agora. A presença de Deus não é negociável, não. Não é. Não é um xamã que qualquer um barabá pum, aparece, não. A presença de Deus, quando ela vem e ela está palpável, eu lembro da pastora falando: eu não tenho mais vergonha, aqui no chão. Está aqui, ó, a cena. Eu não temos mais vergonha, e essa é a verdade. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Eu não tenho mais vergonha de declarar que o Senhor é o meu rei. Então não tem, daqui 2 semanas eu aceito Jesus. Eu não li minha Bíblia hoje, não pretendo ler amanhã, mas domingo eu tenho certeza que o pastor vai ler, né? Porque vai ler para pregar. Não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Funciona com obediência. Eu volto na tecla da obediência. Buscai primeiro o reino de Deus, e depois todas as outras coisas serão entregues a vocês. A nossa preocupação não tem que estar no nosso amanhã, mas tem que estar na nossa conexão com o Espírito Santo. Porque a hora de todo mundo vai chegar. Se não for na hora que Jesus voltar e nos arrebatar a igreja e nos levar, repreenda em nome de Jesus. Mas se alguém morrer amanhã, Jesus voltou para você, meu irmão. E aí? Estamos prontos? E aí? Temos óleo? E aí? Passamos tempo na presença e temos o Espírito Santo? E mais que tudo, temos convicção de que estamos vivendo algo com o Senhor? Porque às vezes parece que está tudo uma bagunça, está tudo errado, que se eu pudesse falar que eu tive uma semana ruim, eu ia falar: eu tive uma semana ruim. Foi difícil. Complicações atrás de complicações. Mas foi a semana que eu mais orei, que graças a Deus saiu mais lágrimas do meu olho, que eu fui mais espremido para poder estar na presença de Deus, porque foi 2 pregações, sexta e domingo. Você sabe o que isso significa? O que significa é o seguinte: que mesmo a nossa semana sendo ruim, a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mesmo a gente não sabendo como vai ser o nosso amanhã, a gente tem que ter certeza que a hora de todo mundo vai chegar. E se vai chegar, precisamos estar preparados. Olha, o que Jesus quer que eu e você comece a fazer desde agora está em Lucas 10, capítulo 27. Anota isso, Lucas 10, 27. A partir de amanhã você vai ler isso aqui e você vai falar assim: é isso. Eu entendi. Se de tudo você não entendeu quase nada, isso aqui você tem que entender. Ele respondeu: ame ao seu Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Você quer ver o Espírito Santo começar a encher na sua vida? Você vai amar o Senhor com seu coração. O que é isso? Com suas emoções. Dia ruim, dia bom, dia duvidoso, eu estou amando meu Senhor, eu estou adorando, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando, estou enchendo meu tanque de óleo com toda a nossa alma. Sabe o que é toda a nossa alma? É quando você está tão cansado do trabalho que você deita assim na cama para dormir e você fala assim: mas pelo menos eu orar deitado, eu vou orar. Isso é a alma, é o Espírito Santo. Quando você sabe que o Espírito Santo intercede por nós, né? Isso é uma coisa boa de Deus, né? Que quando a gente acha que a gente está desanimado, mas a gente está conectado com a videira da vida, o Espírito está intercedendo por nós. E quantas vezes aconteceu de eu estar trabalhando, eu estar num dia difícil, do nada soltar uma rajada de língua por causa de Deus veio sobre minha vida do nada. Porque eu senti que Jesus está falando assim: ei, acorda.
Não vai adormecer agora, não. Se prepara. Se prepara. E quando ele fala com todas as forças, todo entendimento, é o quê? Tudo que a gente faz tem que gerar um amor ao nosso Deus. Então, se eu venho aqui, eu sirvo essa aguinha que eu vou beber, que essa é a hora de beber água, né? Glória a Deus, com todo entendimento, toda força. O Rodrigo entendeu que você está vindo aqui, está fazendo amor por Deus. Talvez ele me ama um pouco, né? Vou dar uma água pro Léo. Mas é por amor a Deus. Se fosse qualquer outra pessoa, ele está subindo aqui por amor a Deus. Se o Gustavão está aqui batendo bateria, não está fazendo porque o Léo pediu para ele fazer aquele negócio do prato bonito que ele faz. Ele faz porque ele está amando a Deus. Se eu e você vem aqui no culto, senta para escutar a palavra, a gente não está fazendo só porque o nosso pastor prega muito bem, mas porque a gente ama a Deus. Isso é fazer tudo com entendimento. O entendimento que temos, como eu li no versículo anterior lá atrás, a gente só consegue ter graças a Deus e o Espírito verdadeiro que está em nós. Em verdade lhe digo que não os conheço. Foi isso que Jesus falou para aquelas que estavam despreparadas, aqueles que até tinham sua lâmpada, mas não encheram. Eu jamais quero chegar perto de Jesus e falar assim: e aí? Você fez o quê? O que você tem para falar que aconteceu? E eu vi uma cena hoje que eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Uma senhorinha caminhando, e eu parei o carro para mim poder deixar ela passar, que ela tomou um susto, tadinha. Ela deu um pulo, eu acho que ela achou que eu ia passar no refrão. Ela tava com um fonezinho e eu escutei que ela era hispana e ela tava orando. Jesus, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acho que ela não percebeu que eu estava escutando, que eu estava com a janela aberta. E aquilo foi algo tipo assim: uau, cara. Eu chapo muito nessas coisas. Imagina eu velhinho, andando com meu fonezinho, escutando Alessandro Vilas Boas. Ô Jesus, muito obrigado por mais um dia. Estou fazendo caminhada. Te amo, Jesus. O Senhor é meu soberano. Eu quero sentar perto dos meus filhos quando eu estiver mais velho e eles me perguntar assim: e aí, papai? E aí, vovô? Vovô Léo, você ainda ama Jesus? Nossa. Sabe qual que eu quero que seja minha resposta? Eu ainda amo Jesus. Eu quero que passe 30, 40 anos e as pessoas virarem e falar assim: Léo, você ainda tem algo de Jesus para falar? Eu vou olhar assim, com alegria nos meus olhos, e falar assim: Ele é fonte da vida eterna, meu irmão. Tem muita coisa de Deus que eu ainda não vou conseguir falar, porque vai precisar de usar a sua vida. Ei, Jesus precisa usar a sua vida, meu querido. Jesus não quer só usar o nosso pastor, o nosso diácono. Jesus quer usar a sua vida. Ei, Jesus quer pegar você na mão e falar assim: caminhe comigo que eu quero te usar. E não é para o nosso próprio bem, mas é para o bem da obra de Deus. É para que o nome de Jesus seja proclamado e você ir atrás. Jesus quer te usar no seu trabalho, cara. Jesus quer te usar onde você estiver. Não corra do seu chamado. Jesus te ama. Jesus te chama pelo nome. Jesus te conhece desde o ventre de sua mãe. E Ele está te chamando: carregue o óleo. Você tem o Espírito Santo, e eu sei que você tem essa convicção, mas muito mais de ser convicto que o Espírito Santo está em você. Lembre, eu quero que você esteja em mim. Se Jesus falando para alguém nessa noite: eu quero que você esteja em mim. Jesus quer que sejamos um com Ele. Sabe por quê? Porque quando a gente lê em João 15, versículo 4, fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneça em Jesus. Olhe para Cristo e fita seus olhos. Lembra aquela canção: uma vez que eu coloquei. E fita seus olhos no Senhor Jesus. Permanece na fonte de vida eterna. Eu quero convidar vocês para ficar de pé. Nesse momento eu quero convidar vocês a ficar de pé, porque o segredo já foi revelado. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Conecte-se com a videira. Você quer carregar óleo? Conecte-se com o produtor do óleo, o Senhor Jesus.
Ele já falou para nós nessa noite que existe um preço para ser pago. Porque realmente existe um preço para ser pago, para poder ter esse óleo que vem dos céus. Mas os céus estão nos chamando a ser um com o que é de verdade, para que eu e você possa ter óleo, para que o Espírito verdadeiro possa fluir em nós. Não precisa me responder mais. Você quer carregar o óleo dos céus? Então, como aqueles 50% das mulheres que tomaram a decisão certa, comece a tomar a decisão certa agora, em andar na terra como alguém que está carregando algo que não é daqui, mas é de fora, é de cima, é do alto. Nessa noite Jesus está chamando todos nós para ir mais fundo na presença e encher do Espírito Santo. E hoje eu quero encorajar, porque é algo um pouquinho diferente. Eu acredito que sim, tem gente que está aceitando Jesus. Eu acredito que sim, talvez está precisando de uma oração. Mas hoje eu quero chamar todo mundo para vir aqui na frente, para quando eu for orar, porque essa oração aqui não é sobre somente restaurar sua vida, mas eu vou declarar através da autoridade que Jesus colocou na minha vida e tudo que eu vivi até agora, para que o Espírito Santo venha mais uma vez sobre a sua vida. Não perca essa oportunidade, porque Deus me colocou isso no coração e eu já tinha certeza que Ele vai colocar algo novo sobre cada um de nós. Isso, pode vir. Não fique com vergonha, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, venha mais perto hoje. Eu quero orar por você. Não há testemunho maior do que o local onde Jesus é exaltado. E com seus olhos fechados hoje, com os olhos fechados hoje, essa pergunta, talvez você está online, eu queria pedir por favor o pessoal da mídia, para poder estar percebendo online se alguém vai escrever algo, mas com seus olhos fechados, se você está aqui, eu quero que você levante a sua mão, se você tem algo no seu corpo que você precisa de cura nesse momento, porque onde a gente está falando do Espírito Santo, tem que ter poder, tem que ter cura, tem que ter algo novo acontecendo, o sobrenatural de Deus tem que acontecer. Existe alguém que tem alguma dor, tem algo que está acontecendo e que precisa de uma cura de Jesus Cristo nesse momento? Aleluias. Então agora com seus olhos fechados, eu vou abrir essa pergunta para mais uma pessoa, que eu sei que Deus está falando algo no meu coração. Se você tem alguém que você conhece que você quer oração por cura, nesse momento, você que já falou que tem uma oração, eu quero orar só com você. E você que quer que alguém, seu familiar, alguma pessoa ora por cura. Enquanto os irmãos estiverem adorando, enquanto a gente estiver orando, a gente vai orar por cura nesse momento. Amém? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Tudo que tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, Deus, fui perdoado.
as lágrimas que vão cair, basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Tesouros, Deus, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu. Aos pés do meu amado. Sim, Senhor Jesus. Levante suas mãos que eu quero orar por você. Espírito de Deus, Espírito verdadeiro que habita nos céus, desça sobre cada vida neste momento. Venha trazendo convicção da tua presença sobre a vida de cada um, Pai. Venha trazendo o teu poder de mudança sobrenatural sobre a vida de cada um. Batiza-nos, Espírito Santo. Venha com fogo, fogo e fogo. Transformação, mudança da parte de Jesus sobre as nossas vidas. Eu declaro o poder do sangue vindo e lavando. Eu declaro o poder do Espírito Santo vindo, dunamis, o poder de Deus sobre a sua vida. Ei, o poder de Jesus está pairando sobre você, está repousando sobre você nesse momento. E sobre a sua família. Então o Espírito Santo de Deus, como o Senhor mostrou numa visão enquanto eu estava orando, o Espírito Santo de Deus ungindo com óleo dos céus, da porta da entrada do seu coração até no fundo da sua vida, da porta da entrada da sua casa, seja espiritual ou física, até no final da sua casa. O Espírito Santo está fazendo a limpeza, o Espírito Santo está movendo as coisas de lugar, o Espírito Santo está arrumando, está limpando aqueles detalhes onde o Senhor Jesus está com sede, com fome, onde Jesus quer colocar fogo, onde Jesus quer mudar. O poder de Jesus é sobre a sua vida. A presença vale mais.